book is about me. And it is about the fact that I have worked for many decades in the field of addiction, and primarily as an animal researcher, because my training is in animal research, and I have worked in medical school, primarily teaching about animals. So when I started to study addiction, I began by seeing what rats would tell me about addiction. And they told me some very interesting things, I think. But after a couple of decades of doing rat work, I began to feel that I was not getting very far. And I now believe that there is no way we can torture rats enough that they will teach us the truth about addiction. So I stopped doing the rat work. I'll stop there. Thanks. A introdução desse livro, esse primeiro capítulo, é sobre a experiência do Bruce, que trabalhou por muitas décadas no campo da adicção. Ele começou como um pesquisador de animais na escola de medicina, ensinando sobre os animais. E aí ele começou a pesquisa dele de adicção com ratos. E os ratos, de fato, conseguiram mostrar muitas coisas, muitos fatos sobre a adicção. Contaram coisas muito interessantes para o Bruce. Mas, depois de trabalhar praticamente 2 décadas com os ratos, ele percebeu que, enfim, também já tinha ido até onde podia, enfim, com as descobertas, e aí começou a pensar, querer saber a verdade sobre a adicção e aí mudar um pouco a abordagem. I turned from animal research to studying history. And I studied the history of Canada at great length, and then I found myself studying the history of the world. And I found that my research in history was telling me much more about addiction than I could ever learn from these poor rats that I had studied previously. And so the book that you are reading is called The Globalization of Addiction, and it approaches addiction from the point of view of history, starting with the history of Canada. Então ele mudou a abordagem dele de ser pesquisador de animais e mudou o campo de estudo dele para a história. E começou a estudar a história do Canadá e a história do mundo. E começou a perceber o quanto ele estava aprendendo sobre adicção a partir desse estudo da história. E esse livro, que tem o título de Globalização da Adicção, é o que vocês vão, então, poder conhecer todas essas descobertas que ele fez durante esse processo. And the book starts in the city of Vancouver, where I live. The city of Vancouver is a new city. It's only existed for 150 years. Before that, it was simply an inlet on the Pacific Ocean. But 150 years ago, the new country of Canada decided that there had to be a port on the West Coast because the new country of Canada was part of the British Empire. And it was essential that the British get their tea and other supplies from China. And the best way to get the tea and other supplies from China to England was through Canada. In other words, there had to be a railway. What I'm trying to say is that the city of Vancouver came into existence because of a railway, because an empire railway
suddenly there was a city of Vancouver. Então, a história toda começa em Vancouver, que é a cidade do Bruce. E é uma cidade relativamente nova, que tem 150 anos, e onde antes havia uma terra, enfim, não era uma cidade no Oceano Pacífico. Esse novo país do Canadá, na ocasião, há 150 anos atrás, havia necessidade de um porto na costa oeste, porque o Canadá era parte do Império Britânico e havia uma necessidade de que os produtos vindos da China, como chá e outros produtos, chegassem para a Inglaterra através do Canadá. E havia também, let me just check, railway, right? Trains. Ok. Então, na verdade, a cidade de Vancouver, por conta dessa necessidade, dessa logística, havia uma estrada de ferro e para fazer esse transporte desses produtos, dos chás e outras coisas vindas da China, e serem transportadas através do porto para a Inglaterra. Foi assim, esse foi o motivo. Ok. Okay. So where there had been a beautiful inlet on the coast, surrounded by a beautiful forest, you can see the forest, it's still here. There was built very fast a city, and the city was called Vancouver, and the city is one of the most wealthy and most beautiful cities in the world, I think. I love it. I was born here, but 50 years, and I love it. And it served as it was built entirely to serve the British Empire through the railway. That's the reason this city exists. And the paradox, the mystery of Vancouver, is why we have a city which is so beautiful and so wealthy and so important in its own way, but it is the worst city in Canada in terms of drug addiction and alcohol addiction and all kinds of other problems. It is a city of addiction, even though it is a city of great beauty and wealth. Okay. Então, antes de existir, havia uma linda natureza, a floresta, como vocês ainda podem ver um pedaço aí atrás do Bruce, de floresta, e Vancouver foi construída muito rápido para suprir essa necessidade do Império Britânico. E ela é uma cidade muito rica, muito bonita. O Bruce é encantado pela cidade. Ela foi absolutamente criada inteiramente para servir o Império Britânico. E há esse paradoxo, porque mesmo sendo uma cidade tão linda, tão rica e tão importante, é a pior cidade no Canadá quando se fala de adicção, de drogas, de álcool e outros problemas. And because Vancouver was the most addicted city in Canada for its entire life, this is 150 years, we in Vancouver tried everything to solve the addiction problem. We built, for example, enormous prisons to put the evil drug-addicted people into. And we had very brutal policing to terrify people so that they wouldn't take drugs. And we had secret police who went to doctors' offices to prevent doctors from prescribing drugs. The city took addiction very, very seriously. I'll stop there. Thanks. E porque, uma vez que Vancouver durante a sua inteira existência, ao longo de sua existência, é a cidade com o maior problema de adicção,
por conta disso, houve toda espécie de iniciativas, tentativas de lidar com esse problema. Desde a construção de diversas prisões, uma polícia muito brutal, feita para intimidar e aterrorizar realmente as pessoas para que elas não usassem as drogas ou todas as outras substâncias aditivas. Será que é aditivas? Acho que não, né? Acho que é. Continua, Maria, vai. Tá. E, inclusive, uma polícia secreta para vigiar e garantir que os médicos não prescrevessem drogas também. Ok, just a moment, please. Ricardo. Oi. Assim, eu queria te fazer uma pergunta exatamente nessa questão que o Bruce levanta. Como é que as tribos que não foram colonizadas, a população nativa, né, trata a questão da adição? Você conhece alguma tribo nativa, você conhece alguma cultura nativa que tenha essa questão da adição inseparável do resto da vida deles? Você vai traduzir, Maria? Eu traduzo a pergunta? Isso. Tá. Paulo is asking Ricardo, how does he perceive that the tribes that have not been colonized, the native population, how do they deal with the issue of addiction? He's asking Ricardo if he knows any native culture that deals with this question as a separate issue from the rest of their lives. Então, eu acho que quando o Bruce falou da sua preocupação de que o livro ele parte muito da experiência canadense, ele faz também um convite para que a gente fale um pouco das nossas experiências aqui brasileiras. Mas eu acho que a gente podia esperar ele concluir o pensamento dele e a gente retoma essa sua pergunta depois, Paulo, depois que o Bruce concluir. Essa é a minha proposta. Porque eu conversei com ele, Ricardo, antes, e nós combinamos de fazer exatamente isso, de ir intermediando. Ah, ir interrompendo, então? Isso, não é interrompendo, é complementando. Entendi. Peraí, deixa a Maria explicar para ele. Explica para ele o que estamos conversando e o que será que ele vai preferir. Okay. Ricardo is concerned that he I don't know, he's wondering, should he interrupt you and answer Paulo now, or maybe would you rather wait, speak some more about what you're talking, and then let everyone talk about the Brazilian experience, their views on the Brazilian experience, since you've invited everyone to let you know about the Brazilian experience. What is the best way? And then Paulo explained to Ricardo that you had kind of arranged that the dynamics of this talk today would be like that, how do you say, interchanging the experiences. So what do you prefer? I prefer, let me say one more short thing and then to Ricardo. Okay. One short okay. Further comment, specifically about the native people, about the Indian people. Okay. So when the railway was established, there were already Indian people in this place. Not very many, but there were not many. Mm-hmm. There were a few camps of Indian people, and they had no addiction problems prior to the establishment of the city. But once the city was established, they too fell into a very great addiction problem, primarily with alcohol, but with other things as well. So that the addiction problem that came to exist in this paradise affected both the settlers from England
and the native people who were already there, even though they had no prior history of addiction. And that's all I need to say. Ok. Então, o Bruce, respondendo a sua indagação, Ricardo, o Bruce gostaria só apenas de dizer mais uma coisa sobre os nativos e depois gostaria de te ouvir. E é o seguinte, ele gostaria de comentar que, na ocasião da criação das estradas de ferro, havia já algumas tribos indígenas ali, não muitas, mas algumas, e onde não havia, de forma alguma, o problema da adicção. Antes da chegada da cidade, não era um problema, não existia esse problema. Mas, assim que a cidade foi criada, eles também foram afetados e esse problema chegou às tribos indígenas. Coincidiu com a chegada da cidade e da estrada de ferro. Problemas inicialmente de álcool, mas também outras drogas. E então, nesse paraíso, onde havia um paraíso, agora com a existência da cidade, foram afetados tanto os indígenas que estavam lá anteriormente, como também aqueles que foram lá colonizar a cidade. E é isso. Now, Ricardo? Ok. Bom, como eu estava começando a resposta, dizendo que o próprio Bruce já tinha falado da sua preocupação de que o livro dele é muito centrado na experiência, parte, né, da experiência canadense, esse processo aí que ele chamou de globalização da adição. Então, que ele se preocupa com isso, né? Se ela refletiria a experiência, ou um equivalente à experiência que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. So Ricardo is asking regarding your concern about the fact that your book is mostly based on the Canadian experience and also on the process of the globalization of addiction. How do you see it reflected in other experiences, such as Brazilian experiences? Oh, I know so little about Brazil. I don't know. I am hoping, I mean, I am here as a student as well as a book author, and I'm hoping to learn from you about what would be the relevant Brazilian experience, because I simply don't know. I wish I did. I wish I knew more about Brazil, but I know nothing. So I think we must have a conversation, and I can talk about the Canadian experience, and I can talk about generalizations that I have reached. And maybe the generalizations are useful in Brazil, and maybe they are not useful in Brazil. But I think it will be for you to say. Ok, então o Bruce está se colocando como muito interessado em aprender sobre a experiência brasileira. Ele sabe muito pouquinho sobre o Brasil e toda a questão da adição no Brasil. Ele quer mais ouvir do que ele não tem a dizer sobre isso especificamente, mas, ao mesmo tempo, ele está oferecendo aqui de apresentar as conclusões que ele chegou sobre algumas generalizações que ele pôde apurar no trabalho dele, e talvez essas generalizações se encaixem aqui com a questão brasileira ou não. Aí é um diálogo que vocês vão ter que ter. Claro. Né? Então, acho que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de estar fazendo estudo deste livro do Bruce com ele, né, diretamente com ele, porque, de fato, muitas generalizações que ele criou ali, que ele construiu ali, elas são extremamente válidas também para a nossa realidade.
Ricardo is saying that it's a wonderful opportunity to be carrying on this study of your book, Bruce, directly with you here today, and especially because many of the generalizations you have reached are certainly very, can be related, they do relate with the issues here in Brazil. Então, primeiro eu queria comentar que o livro do Bruce, eu convido todos aí a gente se debruçar sobre o livro do Bruce, porque ele mostra para a gente, primeiro, a experiência de uma expansão, de um caminho de expansão trilhado pelo próprio Bruce, que, como ele acabou de dizer agora há pouco, ele parte de uma experiência centrada na psicologia experimental, né? Na técnica experimental, na pesquisa de laboratório, na pesquisa experimental, e depois ele vai agregando outras dimensões para construir as suas respostas, porque ele vê que só a pesquisa, a metodologia científica, experimental, estritamente, não dava conta de respostas suficientes. Okay, so Ricardo would like to comment that you're inviting everyone to really get to know the contents of your book, which is he thinks it's a wonderful experience, that you have walked the path, a very interesting path of expansion that you have trailed, beginning from your experimental psychological experience, research, lab research, and then you realized that you needed to change your perspective in order to build your answers in a more complete way, because the methodology of the experimental experience, you've realized that it wasn't enough, so you have moved to something else, and Ricardo thinks it's a very interesting path that you've designed, that you have walked and shared in your book. Yes, it has been very interesting for me. Unfortunately, when I decided to try to learn more about global history as it's available to us is normally global history of Europe and a little bit about Asia, and almost nothing about South America. I realized that actually as I was doing this work, that South America for us is the dark continent. We don't see much of South America. So that's why I am so eager to exchange, views and exchange experience in this context. And that's why I apologize that I know so little about Brazil. But of course, you guys know much about Brazil, so I am confident that we can share. E o Bruce disse sim, que foi um caminho muito importante que ele percorreu, mas infelizmente, quando ele foi estudar a história global, o que há disponível para esse tema de história global é muito mais sobre um ponto de vista europeu. A Ásia, um pouco você encontra informações, mas sobre a América do Sul, de fato, há muito pouco disponível. Então, ele não conseguia conhecer, enxergar a América do Sul, e a melhor maneira de fazer isso é estando aqui ouvindo os brasileiros que conhecem tão bem essa história. If I could say one more thing, it is that, to me, a very, very important part of the story is the Indian people, or the indigenous people of Canada. And I have studied
them quite a bit, and their role in all of this is I think centrally important. So I hope we will be comparing the Canadian experience with the Brazilian experience with respect to indigenous people. Aí Bruce gostaria de acrescentar que uma parte muitíssimo importante da história e que ele estudou bastante foi a questão dos povos indígenas canadenses, e isso ele conhece bastante, eles tiveram um papel central no estudo, e aí está muito interessado em fazer um intercâmbio justamente de conhecimento de povos indígenas do Canadá, povos indígenas brasileiros. Uhum. Sim. Então, eu estou fazendo um pouco, dando uma volta para chegar no assunto dos povos indígenas, que eu estou aproveitando aí abrindo essa conversa, primeiro para pensar nessa amplitude metodológica que o Bruce está propondo. E nessa amplitude metodológica, onde ele salta do método científico, experimental, laboratorial, e vai agregando a isso não só uma história, a história mundial, como ele colocou, mas é importante a gente considerar que no livro dele parece que ele agrega ali um materialismo histórico como uma metodologia de compreensão do mundo e dos fenômenos, e ele também vai agregando recursos sociológicos ou métodos sociológicos e métodos até antropológicos. Então, ele vai tentando abordar a história, mas não com qualquer abordagem histórica, porque existem muitas abordagens históricas diferentes, né? Mas ele vai abordando a história, me parece, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, e agrega a isso métodos também sociológicos, métodos antropológicos e uma leitura também econômica dos fenômenos, né? Quando ele pensa na importância aí que a economia também exerce na definição dos modos de vida e vai construindo uma crítica ao neoliberalismo. Tudo bem. Ricardo is telling that he thinks it's important to highlight your approach in this regarding the width of your methodological approach. Okay, he thinks it's very interesting that you made this shift from the experimental scientific method of the lab and goes not only to the world history, but you contribute, you have this perspective of the historic materialism, right? Historic materialism. Dialético, materialismo histórico dialético. Eu estou aqui pensando na ordem dessas palavras em inglês. Dialectical, historical, materialism. Exactly. Yes. Dialectic, historical materialism. Okay. Yes. Does it make sense? My translation. Yes. Okay. Yes. So and then as the method of understanding, and then you do add sociological and anthropological visions and in your historical approach, and also you have you read the phenomena through economy too, whereas you say how the economy influences the definition of the ways people live. So that's he's praising all this
path that you trailed. Yeah, well, I think we agree that we have to we have to include all that. I forgot a very important thing, because he's ended up his comment saying that you arrive at the criticism of the neoliberal economic thought, which is very important to criticize. Yes, I think we agree in all of this, that all of this must be included, and that, you know, it really has to address the current neoliberal framework that we live within. It has to, because this is the dominant framework of our world. Bruce diz que estamos todos de acordo que realmente a perspectiva dominante do nosso mundo é a perspectiva neoliberal, e então temos que abordar e criticar essa perspectiva dominante. Então, estou só fazendo assim um recorte metodológico em primeiro plano desse livro do Bruce, para a gente entender que é um desafio gigantesco que ele se colocou, né, para tentar construir algumas respostas genéricas sobre o fenômeno da adição no mundo atual, e que envolve, então, toda essa metodologia transdisciplinar e multidimensional. É um desafio grande. Acredito que, assim, ele foi construindo um pensamento sistêmico sobre esse problema e vai mostrando para a gente uma trajetória muito bonita de um pesquisador muito disposto a estar sempre revendo e ampliando o seu ponto de vista, o seu campo de visão, porque a metodologia é o que vai abrir para a gente certos campos de visões. Então, nessa perspectiva, acho que ele traz para a gente um exemplo de um pesquisador que seguiu aquele caminho que o Michel Foucault chamou de o descaminho daquele que conhece. Ou seja, sempre tendo que rever e avançar nos seus próprios métodos. Ok. Ricardo is commenting that you have set to yourself a gigantic challenge to build generic answers to the phenomenon of addiction, and in a transdisciplinary, does it make sense, this word? Yes. And multi-dimensional methodology. And you've built a systemic thought on the problem. And all this experience shows your beautiful path, the beautiful path of a researcher eager to keep on rethinking, reassessing, and also increasing your field of vision. And because the methodology is a tool to open and widen the perspective, right? So you are an example of a researcher, like Foucault used to say, of the, now I want to see how I'm translating, it's a non-path, something like that, the non-path of those who know, meaning that... Repeat that, please, a non-what? Way, path, trail, a walk. O descaminho daquele que conhece.
It's the opposite of the walk, the trail, the path. The opposite. Okay. Non-trail, non-path, according Now I to see. Foucault. Now I see. Yes. There probably is a translation for that in English already. It must be a very famous thought. But anyway, it's when you have the knowledge, then you realize that you are always probably needing to assess and advance and change the point of view. Who am I to interpret Foucault? I'm sorry. Maybe it's what he meant, Ricardo. It's very good. It's very clear. And Sounds something like that. Ricardo is very kind, and you are very kind to say these things. And I think the case is that this topic is extremely important, and therefore we have to use all our skills. We have let this topic be trapped by experts in small, on very narrow trails, very narrow paths. And the narrow paths haven't worked for us. For example, when I was saying that Vancouver took the problem very seriously, well, they took it very seriously, but the path was very narrow. They assumed that this problem was caused by a addictive drug, and it was caused by people who were bad, and therefore we must punish these people, and we must eliminate the drug. And this was a very narrow path, and it was pursued with great energy, and it failed completely. We have proven that you simply cannot solve addiction problems with the war on drugs. It can't be done. And that's why I think it is, as you say, it is very important, Ricardo, that we have a very broad path or many paths, because we have tried all the single paths. And if I could, I would proceed from there and take us back to Vancouver a little bit, because the story, I want to tell another chapter in the Vancouver story, if it is time. Ok. Ricardo, você está sendo muito gentil pelas suas palavras sobre o trabalho do Bruce. Ele está muito satisfeito, agradecido. E é extremamente importante usar todas as habilidades para enfrentar esse problema da adição. Então, por isso é que os caminhos muito estreitos não deram muito certo. Em Vancouver há esse exemplo bem claro, porque a cidade levou muito a sério esse problema, mas, no entanto, escolheu caminhos muito estreitos para combater a questão da adição. Seja eliminando as drogas, pois achavam que a culpa era da existência das drogas viciantes, ou então o problema estava nas pessoas más. Então, também através de uma punição das pessoas. E, no entanto, se gastou uma imensa energia para esse combate e falhou, essa iniciativa falhou completamente. E já está mais que provado que a guerra às drogas não é o caminho para resolver essa questão. Então, é necessário que haja muitos caminhos, um caminho muito amplo, para que essa abordagem surta efeito. Sim, é por isso que eu estou fazendo esse comentário geral sobre esse approach mesmo aí do Bruce, de maneira que acho que ainda é importante citar que, mesmo abrindo mão digamos assim, do estreitismo metodológico científico, que apregoa que a gente deve ter uma rigidez metodológica,
e isso acaba criando um estreitamento, mas mesmo abrindo mão disso, o Bruce seguiu com o seu, digamos assim, o seu compromisso científico de construir respostas que, inclusive, tivessem essa potência de generalizar, né, que é um pouco, digamos assim, o horizonte da ciência, que é produzir respostas que não sejam apenas locais, mas respostas que tenham uma validade para além do local, que tenham uma validade que possam servir para outros locais. Então, Bruce segue, né, nesse compromisso, né, de respostas que tenham essa consistência, mesmo abrindo mão de uma fidelidade metodológica que te impede de avançar. Então, ele teve que abrir mão dessa fidelidade. Acho que com isso a gente vê dentro da trajetória dele, primeiro, um risco, ele tendo essa coragem de colocar em risco seu espaço profissional, ou a ter que abrir mão desse estreitismo metodológico, dessa fidelidade a todo preço, né? E segundo, que talvez por estar preso a um momento histórico no qual ele produziu grande parte da sua teoria, um momento histórico absolutamente adverso para o que ele estava construindo. Ou seja, como grande parte da produção do Bruce aconteceu durante o apogeu da guerra às drogas, certamente ele teve muitas retaliações em função disso, talvez por isso mesmo que ele tenha que ter se refugiado no Canadá e ter que deixar o seu país de origem. So, Ricardo is saying that is why it's so important for him to make this general overview on all your path in this research. It's very important for him to mention that even though you had to let go of the hardness of the scientific methodology, which in itself creates a narrowing of way, you have carried on with a very rigid scientific commitment, okay? Building answers that possess potency, strength of being able to be generalized. The answers that you've reached can be generalized as a scientific observation, and the trajectory that science takes, it validates the answers. The answers are consistent, and you have kept this commitment. Your faithfulness regarding methodology, you were able to keep that and widen your view. And he says it takes a lot of courage. You've put in, by doing so, you've put in yourself, your professional space at risk, especially because of the historical moment where you have carried your research, where it was the apogee, the apogee, of the war on drugs. Yeah. And you carried your research in such a different way, broader, much broader way. And he wonders if you have suffered retaliations, and is that why you live in Canada? Did you feel the need to leave your country and live and go to Canada? Well, again, it's a very kind comment, and I thank you for it.
And yes, there's very interesting forms of retaliation. One is that I will tell you two kinds of retaliation, because it is not popular. It is not acceptable to contradict certain ideas, as you know. It is not acceptable. And if you do, one thing that happens is you never get any research grants. And that's a little difficult. But another thing that happens is that research is actually censored. And I have learned this. I have worked for the World Health Organization in the 1994 cocaine project, which was done by 21 research sites all around the world. It was a beautiful piece of qualitative research done by interviewing cocaine users all around the world. And this project was all pulled together in 1994 to be published, but it was never published. It was actually the United States threatened to withdraw all funding from the World Health Organization if they published this study. And I think this is important. I'm glad you brought this up, Ricardo, because research in this field is vulnerable to being controlled and censored, and that's part of the landscape. Então, Bruce, mais uma vez agradece as suas palavras tão gentis com relação ao trabalho dele, e ele concorda, de fato, há diversas formas de retaliação. Pode-se imaginar que realmente não é muito... a pessoa não fica... Os pesquisadores que contradizem determinadas ideias definitivamente não são muito populares. E uma das consequências mais difíceis é que aí não há financiamento para as pesquisas. Há uma grande dificuldade de conseguir o financiamento. E, então, e também as pesquisas podem ser censuradas. Ele citou a experiência de que participou de um projeto sobre cocaína, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, em 1994, e era uma pesquisa qualitativa muito interessante, em que havia entrevistas com usuários de cocaína do mundo inteiro. E essa pesquisa nunca foi publicada, porque os Estados Unidos ameaçou de tirar todo o financiamento da Organização Mundial de Saúde, caso isso fosse adiante. Então, as pesquisas sobre esse tema da adição são muito vulneráveis e assim, correm o risco de serem controladas e censuradas. Então, é um campo que enfrenta esse tipo de problema. Sim, é disso mesmo que eu estou falando, é a isto que eu estou me referindo, também para dizer que a produção do Bruce é uma referência para nós, não apenas pelos resultados que ele apresenta, mas também pela trajetória de compromisso pessoal com a verdade, com a produção de um conhecimento verdadeiro que não tenha esse, vamos dizer, não sei como que a gente pode traduzir isso, esse rabo preso, não é? Que não tem esse rabo preso. Esse comprometimento. Né? Que não tem esse rabo preso, com essa, digamos assim, com o métier que já está estabelecido. Né? Por isso é que me parece que para nós, ele é um exemplo daquela polêmica que se conta entre o Platão e o Aristóteles, que o Aristóteles faz uma crítica ao Platão e
os seus discípulos vão perguntar, mas você não é amigo do Platão? E o Aristóteles responde, eu sou amigo do Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. E parece que o Bruce fez esse compromisso com a própria ciência, com a metodologia científica. Ele falou, eu sou amigo da metodologia científica, mas eu sou mais amigo da verdade do que das próprias metodologias. Muito bom. Ricardo completely agrees with you. It's exactly the sort of thing he is talking about. And because of that, he thinks that your production, your work is such an important reference, not only for the results, but for your personal commitment with the truth. The production of true knowledge, because you don't, you're not committed to any fundings, so you can really seek the truth with your research. And there is an example of this polemic between Plato and Aristotle, where Aristotle criticizes Plato, and then his disciples wonder, but Aristotle, aren't you Plato's friend? How come you are criticizing him? And he answers, yes, I'm his friend, but I am a greater friend of the truth. So Ricardo is saying that you might be a good friend of scientific methodology, but you are a greater friend of the truth. Wow. Well, this is very kind, and thank you. Yeah, we need the truth right now. We're in trouble, and the truth will save us. If anything, will save us, I believe. That's all. Ok, então muito obrigada mais uma vez, e realmente nós precisamos da verdade, precisamos muitíssimo da verdade, e a verdade pode nos salvar, e é isso é tudo. Então, desculpem esse preâmbulo todo para a gente chegar no assunto dos povos indígenas, mas é porque esse livro do Bruce, ele traz para a gente, então, essa visão ampla de que a própria construção histórico-econômica vai gerando um modo de vida ou uma construção societária, a própria sociedade se organiza de uma maneira que pode ser produtora de adições. Nesse sentido, eu fico pensando que ele desmonta, inclusive, esse paradoxo que ele citou mais cedo, de que Vancouver seja uma cidade tão rica, seja uma cidade tão desenvolvida, seja uma cidade com tanta qualidade de vida e, ao mesmo tempo, seja uma cidade que tem os maiores problemas de adição do Canadá. Porque esse próprio desenvolvimento portuário é o desenvolvimento relacionado com o que o nosso xamã Davi Kopenawa Yanomami chamou de o povo da mercadoria, que é uma certa leitura do que seria o neoliberalismo. Ok. So, Ricardo is saying, sorry for does this word exist? Preamble, the introduction, maybe, yeah? Preamble, yeah? Sure. Okay, so sorry for this preamble before talking about the indigenous, but it's very important to mention it because it brings this vision of the historic construction of the economy and how the way of life, the construction of society can be
producer of addictions as well. And he says it's very interesting to listen you telling us about the paradox in Vancouver, where you presented us earlier tonight about this city, Vancouver, which is so wealthy, where the quality of life is so high, and at the same time is the city with the greatest problems of addiction in Canada. So the development of the port brought something, the problem of addiction, and Ricardo mentions shaman. You say shaman in Yes. Yes, the Yanomami tribe shaman called Davi Kopenawa. He calls the people of the market, which is the market, the trade, you know, because this is how he calls neoliberals. It's the view of this Yanomami shaman on neoliberalism. Então, nesse sentido, desde esta perspectiva, a cidade que tem esse maior desenvolvimento mercadológico, né, trazendo riqueza, o que seria qualidade de vida, entre aspas, ele vai trazer também essa potência de estimular a adição generalizada, ou, digamos assim, o aditivismo generalizado. So, from this point of view, from this perspective, the city with the greater market development, trade market, the city with the so-called highest quality of life, is the one that will stimulate addiction. Yeah. Yes, Just a moment. that could be true. I mean, we haven't solved the mystery yet, but I think that could be the solution. That's where I think we need to push research in that direction to be sure, because it's so easy to simply think we have solved the mystery when we haven't solved it yet. And that's what I propose, is that we continue this research. This is why I have great hopes in the observatory in Brazil, that we will, we will reach some very definite conclusions. Sim, o Bruce concorda, ele acha que o caminho é por aí para solucionar esse mistério. Pode ser esse olhar pode indicar uma boa direção, e ele leva muita fé no observatório em Brasil, justamente por isso. Deixa um minuto. Olha só, Ricardo e Bruce, eu acho que a gente podia dar um tempo agora e abrir para perguntas do grupo. O que vocês acham? Paulo is proposing now that we open for questions. I'd like to know what you guys think about this suggestion. To me, it is a good suggestion, although I would like to tell the final chapter of my story on Vancouver, which will be very quick. And then I will be done with my chapter on Vancouver, and then I would be very happy to go for questions. Ok. O Bruce gostaria só de adicionar Sim, rápido, mais alguma coisa sobre Vancouver, se possível. Ok. E depois ele vai achar maravilhoso abrir para as questões. I've dropped a lamp here, but I think it's fine. Sorry. Okay, Bruce, go on. Okay. Here is the final chapter, that Vancouver was a battlefield in the war on drugs. And we proved that the addiction problem cannot be solved with a war on drugs. And there was a rebellion on the battlefield of those of us who saw that the war had failed,
said, we must change, we must change, we must change. And Vancouver did change very dramatically in the 1970s and 1980s. We changed away from the war on drugs into a harm reduction approach to the drug problem. And this, in my mind, is a very great improvement. It's a wonderful improvement because suddenly many fewer people were going to jail, many fewer people were being beaten by the police, and the rhetoric ceased to be so violent. We ceased to be saying such violent things about the addicted people. And so since the 1980s, we have been in this harm reduction phase as an alternative to the war on drugs. And we were very happy, and I'm very happy. The only problem is that we are still the most addicted city in Canada. And so our question is, there's the full Vancouver paradox. Number one, we are wealthy and we're addicted. Number two, we tried the war on drugs to the full extent and we're still addicted. Number three, we tried the harm reduction approach to its full extent and we're still addicted. Therefore, we have more research to do. Okay. So I'm sorry because I have to find where I started. Okay. It's a lot. Yes, I'm sorry. I got lost in my notes, but I think I found myself again. So, estava num campo de batalha com relação à guerra às drogas, né, em Vancouver, e que se provou muito ineficiente. Então, havia uma rebelião, houve uma grande rebelião nesse campo de batalha, e então as pessoas estavam ali dizendo, tem que haver uma mudança, temos que mudar a nossa abordagem. Houve uma grande insistência, finalmente, lá pelos anos 70, 80, começou-se a fazer uma redução de danos, a abordagem da redução de danos. E revelou-se maravilhoso, uma melhoria incrível, assim, na questão, menos pessoas estavam sendo presas, menos pessoas estavam apanhando da polícia. Então, a redução de danos comprovou-se ser uma boa alternativa à guerra às drogas. Mas, no entanto, a Vancouver continua sendo a cidade com maior problema de adição no Canadá. Então, tem o paradoxo da cidade rica e próspera e ao mesmo tempo, com esse problema, ao mesmo tempo, a questão do foco estreito da guerra às drogas e a questão de que, mesmo fazendo essa abordagem alternativa de redução de danos, a cidade de Vancouver continua sendo a número 1 em adição. Portanto, a conclusão é de que o estudo tem que continuar, tem que estudar mais e buscar mais por essa solução. Queria fazer também um comentário, se puder, para concluir o que eu estava dizendo até então. Ok, Paulo? Vai lá, Ricardo. Então, só para dizer que, dentro dessa lógica aí, da circulação das cidades portuárias construídas em função da circulação de mercadorias, porque é isso que é o porto, a gente tem a experiência de Santos aqui no Brasil também, que é muito semelhante. É justamente um porto no litoral paulista, que é a região mais próspera do país, e é justamente ali onde tem essa intensa, né, essa intensidade ou essa intensificação da circulação de mercadorias, é justamente onde o problema de adição se aprofundou também intensamente.
né? E de maneira que, também como a experiência de Vancouver, foi feita uma aposta durante muitos anos na guerra às drogas, sem sucesso, até que na década de 80, então, a cidade, dentro de uma outra perspectiva política, ela aderiu à redução de danos também, e que foi um grande avanço aqui também, assim como o Bruce disse, desmanchando, por exemplo, um grande manicômio, a Casa Anchieta, foi a primeira experiência de esvaziamento, não só do espaço físico, mas também da lógica manicomial, que dando abertura, então, para um enfrentamento do problema a partir da perspectiva da redução de danos. Também em Santos, também isso foi um grande avanço, foi um ápice importante e, ao mesmo tempo, foi insuficiente, como o Bruce apontou aí. Foi insuficiente, porque o problema se manteve, né? Ainda que a redução de danos seja uma resposta da maior importância, ela não foi suficiente, como ele disse lá sobre Vancouver. E assim como outras experiências portuárias também, né? Mas eu estou citando a de Santos, aqui no Brasil, de uma das regiões mais prósperas, talvez a mais próspera do país. E, nesse sentido, também em relação à resposta que os povos indígenas vêm construindo, que foi a pergunta inicial do Paulo, só para não deixar isso sem resposta, o Paulo faz uma pergunta assim, bom, e os povos aqui, os povos indígenas que não sofreram com essa colonização, né, tão intensamente? O fato é que todos os povos sofreram intensamente processos colonizatórios e estão em movimento de reverter isso, né, de reconstruir, ou o que eles chamam da retomada de seus territórios físicos, mas também dos seus territórios mentais. E parte disso é a reconstrução da sua ritualística. E essa reconstrução da ritualística da vida tem sido uma das estratégias potentes que eles têm usado para reverter muitos problemas que aparecem entre esses povos, incluindo o problema da adição, do alcoolismo, né? E é interessante citar que um dos livros de um pensador coreano que chama Byung-Chul Han, o livro dele se chama O Desaparecimento dos Rituais, ele aponta justamente como que a ritualização da vida ela vai em direção contrária à mercantilização da vida. E como que a mercantilização da vida ela exige o desaparecimento, a destruição da ritualização e da sacralização da vida. Okay. Okay, let me find myself again. Okay, so Ricardo would like to reinforce this what Bruce mentioned about the experience in Vancouver, because it's true, this circulation of goods, in port cities that have been built around the port, do tend to embrace this sort of problems, because we also have here in São Paulo, which is one of the wealthier regions of Brazil, a port, very important port called Santos, the city of Santos, and we can observe there the intensification of the goods that circulate
related directly to the increase in drug addiction, intense drug addiction. Two things that are definitely related. And like Vancouver, in Santos, there was a strong approach of war on drugs with no success. And in the 80s, there was also, like Vancouver, the alternative initiative of harm reduction with great advancements. Really, there was this very important thing of dismantling the mental health institutions, where they kept people with mental health issues imprisoned. So they dismantled physically, the space physically, but also this logic of imprisoning mental health patients. So it was very important advance brought by the harm reduction initiative in the 80s. But although it's like in Vancouver, it brought many advancements, it was proven insufficient, not enough. So as an answer, Ricardo would like now to answer Paulo's initial question to him about the response of the indigenous people. How have they been dealing with the problem of addiction? And he would like to first say that the indigenous people have all suffered and colonization process. And now they are in a movement of reverting this colonization process, rebuilding their own identity and their regaining their space. And especially through the reconstruction of the rituals of life. This is very potent tool to reverse many problems of addiction and alcohol. And they, I want to link because Ricardo said something about neoliberals. Now, where have I put that? Because I always want to highlight. It's at the end. I am sorry, I'm jumping. Okay, so it's very important. It's very potent that the indigenous approach now is to reinforce the rituals, the sacred, as opposed to now there's a Korean philosopher. Is he a philosopher, Ricardo? Or someone, a thinker, pensador, né? Você falou. Called Byung-Chul. Você está sem som, eu acho. Desculpa. Desculpe. Byung-Chul. Obrigada. So the thinker is called Byung-Chul from Korea, and he talks about it's a book he's written called The Disappearance of Rituals, where he says that it's the rituals and the sacred in life are opposed to the mercantilization of life, yes, of the neoliberalism. So it's antagonic situation, the rituals and the sacred here, and then on the other end, neoliberals. I think that's it. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, eu vou abrir com a minha. E aí é uma pergunta para ambos, tanto para Bruce
quanto para Ricardo. Vai lá, Maria. Okay, Paulo will start with his question for both of you. Ok. A minha pergunta, eu retomo a questão dos povos originários. E se nos povos originários, na cultura deles, na ancestralidade deles, na vida deles enquanto comunidade, se existe algum tipo de registro de adição entre eles. Não estou falando neles depois de colonizados. Eu estou falando se, assim, se na cultura existe algum registro da questão de que ligue alguma substância, alguma planta, alguma coisa, algum ritual, qualquer coisa que a gente possa se aproximar da adição. Okay, so Paulo has this question for both of you. He would like to go back to the issue of the native people. And his question is, in the culture of the native people and as regard of ancestrality, does this word exist? The ancestors, the history of the ancestors and their community life. Is there any record? Are there any records of addiction in the past, in the tradition, be it in rituals or the use of some substance that might refer to addiction? Perhaps I could answer first. My answer would be that this has been studied very carefully in Canada, and that basically there is very little or no record of addiction as a problem. There is, on the other hand, a mythology of the Wendigo. This is a indigenous word. The Wendigo is a addicted character which appears in a myth, and this myth is told to all children, and it's a warning about addiction, so that these cultures in Canada are certainly aware of the problem of addiction, but it doesn't show up as a serious problem in behavior until the cultures are destroyed by colonization. But prior to colonization, there is clearly an awareness of addiction because there is the myth of the Wendigo, which is a warning to children to not take everything, not ignore the society and take everything for themselves. So it seems to me that we can say of the native tribes in Canada that I have studied, that they have culturally been aware of addiction, but they have managed the problem successfully until the culture is destroyed by colonization. Then addiction becomes a horrible problem. They can't control it anymore. Ok. Então, o Bruce diz que no Canadá essa questão foi estudada com muito cuidado, muita atenção, e há muito pouco registro de adição como um problema. E na história dos povos indígenas anteriores ao período da colonização. Mas o que há é um mito, uma lenda do Wendigo, que é um personagem indígena que era adicto, e ela tem a intenção de trazer um alerta às crianças sobre a questão da adição.
Então, por conta da existência dessa lenda, podemos comprovar assim, a preocupação com a questão, mas não era um problema grave antes da colonização, enquanto que com a chegada da colonização, aí sim um problema tornou-se terrível. Ok. Bom, sobre essa pergunta do Paulo, a gente tem que pensar primeiro que a gente pode tentar construir aqui alguma resposta muito parcial, uma resposta muito precária, porque a diversidade e a multiplicidade dos nossos povos indígenas, a biossociodiversidade, ela é fantástica. Ainda hoje, nós temos mais de 300 povos com experiências absolutamente distintas, falando mais de 270 línguas originárias. Isso atualmente. É claro que essa riqueza ela foi extremamente reduzida, né? Pelo menos o dobro de línguas indígenas existiam, né, há três séculos atrás, é o que se estima, né? Então, só para a gente entender que nós estamos falando de uma diversidade gigantesca, que a gente pode fazer alguns apontamentos genéricos e parciais sobre isso. Então, feita essa ressalva, a gente pode pensar que... A Maria fazer a tradução, senão fica muito longo. Vai lá, Maria. Então, Ricardo finds it very, very important to note that the answer we might reach here to Paulo's question is always going to be partial and precarious due to the gigantic diversity and multiplicity of native people in Brazil, the biosocial diversity of the native. At present, we have around 300 different experiences of groups, native groups, and speaking around 270 languages at present. But if we go back 3 centuries ago, we had the double amount of different languages. So there was it was reduced, the diversity, but it's still gigantic. So it's important to have that in mind, that any answer here will be partial due to the richness of this diversity. Então, feita essa ressalva, a gente pode dizer que, em primeiro lugar, os povos originários da América do Sul, eles lidaram com muitas substâncias que a gente hoje chamaria de drogas. Então, eles tiveram contato com N substâncias que a ciência atual chama de drogas e fortemente viciantes. Os índios, os povos originários da América do Sul, foram eles que inventaram o uso do tabaco, por exemplo, né? Foram eles que descobriram o uso da coca, do epadu, né? Então, os povos, para a gente trazer algumas experiências, o povo Iepamaçã, do Alto Rio Negro, ele convive e usa a coca há milhares de anos. É uma das plantas mais sagradas para eles, junto com o ayahuasca e outras. Os povos Guarani
de vários grupos, Guarani Kaiowá e outros grupos, eles usam o tabaco há milhares de anos, seja de uma forma fumada, cachimbada, né, nos cachimbos, que são os petenguá. Então, o cachimbo é uma invenção dos povos sul-americanos, né? Esse tipo de cachimbo, é claro, né, é uma invenção que passa por muitos lugares, surge em muitos lugares do mundo, mas esse tipo de cachimbo de tabaco, petenguá, foi inventado aqui, mas também sobre a forma de cheirar o rapé, né? Então, eles lidam com o tabaco, com a nicotina, com a coca, com o mate e a mateína, só para citar algumas substâncias que poderiam induzir, segundo a ciência moderna, um comportamento aditivo. No entanto, Obrigada. We can say that the native people from South America, they have dealt with many substances that are today called drugs, that present science tells that are drugs, highly addictive drugs. For instance, it was the people, native people from South America that introduced the usage of tobacco, the usage of coke, epadu. So the Epamaçã people located at the height of the Rio Negro, the Black River, Rio Negro, they used coke for thousands of years. These are considered sacred plants. Also, the ayahuasca and the Guarani Kaiowá have used tobacco for thousands of years. They were the ones that invented a pipe called petenguá, which is this type of pipe for tobacco. The pipes have been created all over the world, but here, specifically in South America, they were the ones that created the tobacco pipes in South America, the Guarani Kaiowá. And also they have, the smoked tobacco, but also sniffed tobacco. I think it's called rapé, eu não sei, é snuff, não. Não é bem aquela coisa que bota assim, né? Yeah. Yeah. I think it's a kind of, the fisherman's thing, something like that, but that powder that you can sniff it too. So, nicotine and tobacco and coke, mate, the herb, matein. These are some substances that are considered that they can induce addictive behavior. So this is an overview presented by Ricardo. But I think he will still say something else. Well, tem algo a acrescentar, não é, Ricardo, ainda? Should I comment now, or maybe Ricardo has more to add? I'm not sure. I was under the impression. Okay. Go on, Bruce. Okay. It is true. This is fascinating. First of all, I totally agree with Ricardo when he says we cannot overgeneralize, because there are so many different experiences. And this is also true in Canada, and I am guilty of overgeneralizing, so I will step back a bit. In Canada, tobacco has been used for hundreds of years. I didn't know it originally came from South America, but it's been used for hundreds of years in Canada as well. And there are many tribes which use it, particularly in Eastern Canada, but use it primarily in a ceremonial way. And I don't think that anyone would think of them as being addictive users of
tobacco, but rather as tobacco as a sacred plant, of course, and it isn't just used for smoking or snuff. It is also used as gifts for gift giving and ceremonial exchange and everything. Tobacco is very important. But in my way of thinking, and now we get to a critical problem, in my way of thinking, this has nothing to do with addiction, because these are people who use it for ceremony and for social purposes, as opposed to people who just smoke themselves to death, or who smoke addictively. So I think we have to start by defining what we mean by addiction, and then I think we will, in my opinion, we will reach a similar conclusion. In Canada, in Western Canada, the natives had available for use many things that are considered addiction. For example, sex, or money, or power. They have many things that people get addicted to. They did not have. We don't have an ayahuasca culture here. And in Western Canada, there was very little influence of tobacco, although it was in Eastern Canada. And so I want to say, as a generalization, that I've been to many tribal groups, and I always ask, what is it that people have been addicted to in the past? And the answer I usually get is, well, I will ask my grandmother about addiction, or I will ask my grandfather. And then they return and they say, well, we really didn't have that problem to anything until we were sent away to school and the culture was destroyed. That I submit is a valid generalization in Canada, even for those tribes where people were using tobacco in Eastern Canada, because I don't think they were using it addictively. So I want to say, as a generalization, that there really wasn't any addiction problem that I have been able to discover in Canada, despite the fact that there were plenty of drugs. Ok. O Bruce achou fascinante conhecer um pouco esse retrato traçado pelo Ricardo, e ele concorda, realmente não se pode generalizar diante da riqueza de diversidade. E que também há no Canadá, ele está propondo a fazer, até dar uma recuada, porque talvez ele tenha medo de ter um pouco feito uma generalização lá, e vai tomar mais cuidado. Ele disse que ele não sabia que o tabaco vinha da América do Sul, também é usado, uma planta que também é usada há 100 anos no Canadá, em muitas tribos do leste do Canadá, de uma maneira usada em cerimônias, e não com um caráter aditivo. Em rituais, cerimônias, dado como presente, é uma planta sagrada também. É uma planta muito importante, tabaco. E não tem nada a ver com adição, na opinião do Bruce. Ela desempenha um papel social, ao contrário daquelas pessoas que usam as drogas para realmente se destruir. Então, o Bruce acha necessário, importante fazer essa distinção entre estabelecer o conceito, o que significa realmente adição. No oeste do Canadá, as tribos também viam dinheiro, poder, sexo como coisas aditivas também. E quando perguntados sobre como era antigamente, vocês tinham esse problema, e eles não sabem responder, vou perguntar para o meu avô, vou perguntar para a minha avó, e voltavam com a resposta de que
esse problema não existia antes e que só vai acontecer realmente quando há um choque cultural e a cultura deles começa a ser destruída. Bom, então, era nesse ponto que eu queria chegar. Que bom que o Bruce já está adiantando isso. Que justamente, apesar de ter em contato com todas essas substâncias, parece que existe uma série de estratégias socialmente construídas para se evitar que o contato com essas substâncias possa ser um contato destrutivo, que gere um comportamento que a gente poderia chamar, na nossa perspectiva, de adição. A gente pode pensar em várias lendas dentro da... Não é, na verdade, a palavra não é boa, essa palavra lenda, né? Várias cosmologias que eles transmitem, onde aparecem personagens que, como foi dito pelo Bruce, né, uma cosmologia onde aparece um personagem que se envolve demais. Tem, por exemplo, a cosmologia do Rumê, que é um personagem que vai se envolver intensamente com o tabaco e o rapé, e vai abandonando as atividades da vida, e não quer saber de mais nada, só quer tomar rapé. E esse personagem, então, tem um fim trágico e lamentável, como uma forma de estar construindo essa advertência, esse aviso. E, ao mesmo tempo, essa cosmovisão, essa cosmologia, ela tenta incutir na comunidade o próprio senso de pertencimento comunitário. Nesse sentido, todas essas substâncias, elas têm que ser usadas no contexto comunitário, nos rituais comunitários. E durante essas que a gente chama de festas, entre aspas, mas que na verdade são grandes celebrações da vida e de alguns eventos da natureza, a passagem, por exemplo, do equinócio e coisas do gênero, eles vão celebrar a vida, e o uso dessa substância está totalmente, ao mesmo tempo, liberado, mas circunscrito àquele momento de celebração coletiva. É como se fosse construindo uma estratégia de funcionamento social em que, olha, tem a seu momento, tem a sua época, que coletivamente a gente vai poder usar o tanto que quiser essa substância, mas vai estar circunscrito àquele momento, que é o momento do extraordinário, do extracotidiano, que é exatamente a função do ritual. O ritual, ele é a saída do cotidiano, é a saída do ordinário. Ele constrói, então, essa pulsação rítmica no tempo, que é o tempo, ao mesmo tempo, aquele momento de usar e aquele momento de parar de usar. Então, é um pouco aquela ideia de estar sempre parando. Então, os povos originários estão sempre parando de usar e estão sempre continuando usando, né? Então, essa estratégia de fortalecimento dos laços comunitários, essa estratégia de ritualização da vida, essa estratégia de construir no tempo, na temporalidade, uma habitação. Então, o ritual ele funciona para demarcar e habitar o tempo. Ele tem uma função no tempo que a construção da nossa casa tem no espaço. Ela permite que nós habitemos o espaço, a casa, esse encasamento espacial através da moradia, do abrigo, da arquitetura. Então, o ritual ele constrói essa arquitetura do tempo, essa arquitetura da temporalidade, permite que a gente habite o tempo. E isso rompe com o contínuo.
Ricardo is very glad because it's the same conclusion, the same point where he wanted to get. It's great that you've reached this point, Bruce. The socially constructed strategies to avoid that the contact with the substance can generate an addictive behavior. So he likes the term cosmologies. When you said myth, and he says cosmologies. And in Brazil, we also have, our native people also have these stories with characters like the one mentioned by yourself. Here, there is one called Rumê. It's a character that gets involved, his story, his tale, he gets involved with tobacco and also the snuff kind of, I don't know if I've used the right term, but sort of snuff. And he abandons all his activities, and at the end there is a tragic ending for himself, and despicable situation. So it serves as a warning, just like the character you've mentioned. And so it's this cosmologic vision, which we also have, and which is also very important here. This sense of communitary, belonging to a community. The people have to feel part of the community. And these cosmologies make people feel as part of a group. And so this, the group context, the community context, where rituals, celebrations of life, events of nature, celebration of the events of nature, such as the equinox, and so on, celebrations of life. This is where, in this context, this is where the usage of drugs is liberated, but it's very important. It's that it's circumscribed inside this moment of celebration. So there's this social construction of the usage of these substances within this moment of rituals. The moments and rituals are extraordinary, outside of the daily routines, the daily lives. This is the function of the rituals, the exit from daily routines. There is a rhythmic pulsation. I don't know yes. the beat, actually, yes. The beat. Sorry, the rhythm beat of time. So there is the time to make use of the substances, and there is the time to stop using them. They're always using them, but they keep on using them, but they keep on stopping using them. So these are bonds, the strengthening of bonds with the rituals of life are built throughout time. Time is very important because, like, we have our houses and we occupy space with our houses, the architecture, the rituals make us occupy time. So that's the importance. Make us inhabit time. And so it's the architecture of time, the rituals. Yeah. Fascinating. Dando uma sequência nessas estratégias, então, a gente tem aí a coesão comunitária, a ritualização da vida e, ao mesmo tempo, uma série de rituais que trabalham esse desapego
de todos os pertences. Então, tem rituais, por exemplo, entre os Funyo, de você, depois de um tempo, destruir a sua casa, para você não ficar muito apegado a ela. Em várias outras etnias, quando morre alguém da casa, então é melhor abandonar aquela casa e mudar de lugar, porque senão aquele morto vai ficar voltando ali. De maneira que são várias estratégias de que a pessoa não se apegue àquilo que ela está muito, digamos assim, afeiçoada, como, por exemplo, pertences, a própria casa, as próprias companhias, de maneira que você faça um exercício comunitário de abrir mão de seus pertences pessoais permanentemente, porque não é fácil para ninguém. Então, sabendo que não é fácil, isso exige um exercício permanente de abrir mão. Em última instância, os próprios rituais fúnebres, como dos Yanomami, que mantêm o morto dependurado, né, dentro de um sistema de ressecamento, para que ele possa ainda conviver com a comunidade durante meses, funciona como um certo desapego até mesmo da própria vida. Então, parece que uma das estratégias é um exercício cotidiano de evitar ou de combater de que as coisas se transformem em mercadoria. Então, é um antimercantilismo permanente. Talvez isso tenha ajudado a não transformar essas substâncias também em adições. Muito bem. Então, o Bruce achou fascinante, não sei se eu traduzi isso, mas é porque também todo mundo deve ter entendido, né? Tudo que o Ricardo falou. E aí, continuando, now it's in English, sorry. So there is this sense of community, the cohesion within the community is very important. The ritualization of life is very important. And there is a series of rituals that work letting go of material things, not only material things and concepts. Desapego, Ricardo, você por acaso tem uma boa palavra? Porque me foge. Deve ter uma budista, assim, muito boa, mas eu não estou lembrando. Eu vou falar de let go por enquanto. But it's not only material, the let go of, not unattachment, okay? That's what he means. So it's very important. So he's saying there are rituals that work unattachment, okay? So the Kumyo people, for instance, from time to time, destroy their houses. Other ethnicities, if somebody dies in a house, they say the family has to abandon the house, change houses, really, so that the spirit of this death, the deceased will be around if people remain in the same house. So it's really unattachment to those things, so that people are not over affectionate by things and feelings. So it's the exercise of letting of their belongings. It's a permanent exercise of letting go, and it's not at all easy. That's not easy for anyone. This exercise of letting go, even in death ceremonies, the Yanomami people, for instance, they keep the deceased hanging and drying out, so to enable that this deceased can still remain
in the community for a couple of months, but this symbolizes the unattachment of life itself. So it's this daily exercise of avoiding attachment and avoiding that things get transformed into merchandise, into goods. This daily exercise, so it's so important in the communities that the native people's communities probably that's why the usage of these substances is not transformed into addiction, into addictive substances, because of this exercise of unattachment and ritualization. Pessoal, como sempre, eu sou o portador da má notícia, né? Mas são 10 horas exatamente. E acho que hoje a gente teve 2 belos professores inspirados, né? O Ricardo e o Bruce. Hoje foi, assim, um trabalho de vocês que eu acho que dá para a gente ter agora muita coisa para pensar. Fala, Maria, traduz esse pouquinho. Vocês estão, eu posso falar? Porque eu fui escrever uma coisa e aí não sei se eu estou aparecendo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Tá ótimo. Então, Paulo is sorry to be the bearer of bad news, meaning that time is up. But he is very happy with so many interesting things that you have both raised here tonight, and we have many things to think about. Sim. Eu tinha um desafio que, obviamente, os desafiados não precisam responder agora, mas eu acho que Bruce e Ricardo ficam nos devendo um livro sobre adição, né, escrito pelos 2. Vamos lá, Maria, pode traduzir isso também? Claro. Paulo wants to... Desculpa, Paulo, você pode só se está propondo um novo livro escrito pelos 2 em conjunto, é isso? Eu entendi bem? Isso. Tá, obrigada. Bruce and Ricardo, it would be wonderful if you could both write a book together. It's a new challenge. About addictions. Well, yeah. I think that, Ricardo, you must have written a book that I can read. I want to read it. I mean, do you write anything in English or French? Okay, let's go together. Eu acho que esse é um belíssimo trabalho feito por vocês 2, né? Por Ricardo e Bruce. Bem, nós ficamos por aqui hoje. Nos encontramos com Bruce e Ricardo na primeira segunda-feira agora de setembro, e daqui a 15 dias eu vou estar disponível aqui se alguém quiser no mesmo horário na segunda-feira. Daqui a 15 dias, se alguém quiser discutir sobre o que tratamos hoje, obviamente não esperando de mim a maestria de Ricardo e de Bruce, né? É só no sentido de nós termos uma roda de conversa a esse respeito, podemos trocar dúvidas e não certezas. Além disso, também, vou falar sobre isso agora, Maria. Ah, tá. Além disso, também, né, que eu ia falar? Assim, teve o belíssimo trabalho de Maria, que eu esqueci de lembrar. Obrigada. A história da gente, se a gente pudesse fazer uma vaquinha, ela depois vai liberar o Pix, o número do Pix dela para mim, e eu vou colocar o número do Pix dela lá no grupo. E aí, que alguém... Agradeço muito. Se cada um de nós pudesse contribuir, lembrando que um pouquinho de cada um faz um muito para ela, né? Tá? Sim, isso para concluir. Amanhã
a gente tem às 7h o encontro sobre saúde mental nas escolas. Ana Maria, traduz para fechar. Fora essa, desculpa, there is a work of mental health in schools tomorrow? É amanhã ou daqui a 2 semanas? Amanhã. Tomorrow. E Isso. fora essa parte toda da tradução, o que mais que eu tenho que dizer? Me perdoa, porque... Não, sem problema. Sim, o encontro está sendo todo gravado, vai ser disponibilizado depois. Ah, sim, e antes que eu me esqueça, segunda-feira que vem nós temos encontro com o Luciano sobre bio e necropolítica, né, que já teve na segunda-feira passada e terá na segunda-feira que vem. Eu insisto que a participação no grupo sobre bio e necropolítica ajuda muito a compreender essas falas de Ricardo e de Bruce, né, sobre o que nós estamos lidando aqui. Né? Tá ok? Então, olha só, o programa amanhã tem um trabalho que é a parte, não faz parte desse grupo da gente, que é a questão de saúde mental nas escolas. Segunda-feira que vem, tem bio e necropolítica com o Luciano. E na outra segunda, tem uma roda de conversa aberta, obviamente, se Ricardo quiser participar, se Bruce quiser participar, podem participar, sobre o tratado hoje aqui, para a gente poder conversar sobre. E espero que essa semana ainda eu esteja colocando o vídeo disponível para todos lá no grupo. Fechado? Ok? Fechado, Ricardo? Ok, Bruce? Thank you a lot for all. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Thank you, and thank you, Maria. Bye-bye. Thank you, Maria. Thank you. Thank you. Thank you Bye-bye. very much. Thank you. Boa noite, obrigada, Thank you so much. Ricardo. Obrigada, Bye-bye. Bruce. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito, muito bom ouvir tudo isso.